Favela, um lugar de acontecimentos, vivências, pessoas e personalidades que marcam a história recente da cidade de Macapá. No livro Os Caminhos que Levam à Favela, inventariamos a memória social de diversas pessoas que viveram e vivem a favela enquanto núcleo populacional da cidade de Macapá. Levantamos uma favela existente na memória das pessoas, seus personagens, seus causos, seus movimentos artísticos e culturais, suas casas e bares e o lugar da favela nos dias atuais. São histórias de vidas que alicerçaram a websérie neste segundo episódio. Os caminhos que levam à favela vêm do fundo do meu coração. E acabamos vindo morar pra cá, que era um bairro que não tinha ainda um nome, não sabia se era Ceia, se era favela. Eu morava ali na Duque de Caxias e a gente não tinha muita noção das coisas, né? Mas ali era um bairro já praticamente construído por negros, por brancos. Por exemplo, a favela me ensinou que eu deveria aprender alguma coisa no terreiro de Umbanda da dona Dulce Moreira. Então ali eu tinha uma amizade muito grande com Carlinho, Humberto, Jango, e ali a gente jogava bola no Oratório, que era um clube no bairro da Sé. Nós tínhamos um movimento do escotismo e eu acabei sendo atleta do Oratório, fui coroinha na igreja Nossa Senhora de Fátima e fui lobinho, porque aqui no canto, onde é essa praça agora aqui, ali tinha um movimento do escotismo. Então a gente fazia parte de todos esses movimentos sem preconceito nenhum e sem distinção nenhuma. Então nós tínhamos amizades de A, B, C ou D, por exemplo, eu sendo coroinha, né? A gente fazia um trabalho voluntário para a igreja, que a igreja naquela época, ela ia muito nesses alagados e a gente construía casa para as pessoas. E a mão de obra justamente éramos nós, os jovens, que andava com esse movimento da igreja. Já depois de muito tempo, depois do placa todo montada, a gente com uma estrutura muito boa, eu então tive um convite de um governador que me solicitou que fizesse na Lagoa dos Índios um trabalho que a gente sempre faz por aí. E quando eu entrei na Lagoa dos Índios, eu levei um susto, né? Até porque lá eu encontrei uma igreja que eu ajudei a construir. Eu, Gervásio, Carlinho do Piloto, os jovens todinho. Bem, dentro desse processo de vir para um centro, esse centro ele absorvia um monte de jovens, um grupo jogava futebol, outro grupo tinha outros trabalhos, e eu então acabei entrando com mais dois amigos meus. Um foi o Jango Moreira, que já é falecido, que era filho da dona Dulce Moreira. O Jango tocava bateria, eu tocava violão e guitarra, e o Mário Fernando era o vocalista do trio. Nós tínhamos um grupo de teatro aqui dentro do Oratório e que a gente saía nas outras comunidades religiosas, né? Então ali a gente fazia um trabalho voltado para isso. Resumindo, olhando no sentido da favela, ela era uma expressão assim de absorver tudo que você imagina, né? De jovens, crianças, adultos, marabaixo, batuque, a macumba, como chamavam, o carnaval, a festa junina, por exemplo. Eu acho que a favela ela foi uma universidade que abriu para nós uma oportunidade e a possibilidade de nós crescermos vendo aquilo sem preconceito. Então, meu pai, aqui em Macapá, ele era uma enciclopédia viva. Era o Sancler da Zola, que chamavam. Então, ele vendia muito livro para vários professores, para a professora Albertina Guedes, para Paulo Guerra, então para esse pessoal da educação. E a mamãe já trabalhava no Hospital Geral, trabalhava na parte de enfermagem e dava todo o aporte para os nossos vizinhos lá da Salgado Filho. A vovó morava na Coraci Nunes, na mediação entre a Eliezer Levi e a Odilardo Silva. E lá minha mãe foi criada nesse espaço. E quando ela conheceu o papai, na verdade, vieram fazer residência lá na Salgado Filho. Então era muito próximo, tudo era muito próximo. E quando dizia que tinha que ir para casa da vovó, a gente só fazia rodear o estádio. Já vão rodear o estádio. E logo em seguida tinha ali a Dica Congô, né, com um grande mar abaixo, né? Então isso tudo é circunvizinho da minha época. Uma época muito boa, onde a gente pôde, na verdade, aprender. E hoje nós somos o que somos, agradeço a essa época. As minhas lembranças da favela é basicamente da Casa Borges, que foi um local de um comércio popular, uma
mercearia de secos e molhados, que foi fundado pelo meu pai, João Nascimento Borges, e pela minha mãe, Antônia Pereira do Nascimento. E nos anos 60 e 70 funcionou como esse comércio de secos e molhados, e aos domingos o meu padrinho, Amilar Brenha, que é um grande músico, saudoso Amilar Brenha, da bossa nova e do choro, um dos principais precursores do samba no Amapá, ele fazia uma reunião de músicos, artistas em geral na Casa Borges. Então já era uma tradição do meu padrinho Amilar Brenha levar os principais músicos da época. Para citar alguns, o mestre Nonato Leal, Estácio Vidal Picanço, lembrar também de um grande poeta que era amicíssimo do meu pai e também do meu padrinho, Alcir Araújo. Ele estava sempre presente. No mundo do samba nós tínhamos o Francisco Lino, que era amigo de infância do meu pai e também muito amigo. Manuel Sobral também sempre estava presente. Ou seja, a nata da música, da cultura, da literatura, da história. E uma pessoa muito importante, amicíssimo do meu pai, que é o seu Pelé, juntamente com a dona Fifita, eles estavam presentes nesses domingos. E normalmente esses encontros que trabalhava muito a cultura popular brasileira, sobretudo a bossa nova e o choro ou o chorinho, esse segmento tão importante da cultura brasileira, e sobretudo todos esses artistas que eu citei, para citar alguns, isso fez parte também da minha memória, e esses caminhos da favela têm contribuído para que se faça esse recorte histórico importante. Sou Arlindo Moreira, professor e empreendedor da educação. Minha infância, adolescência e parte da juventude morei aqui, a partir de 1970. Aqui na esquina da Duque de Caxias com o professor Torte, onde hoje funciona o colégio. Nessas ruas nós jogávamos bola com pé descalço, na época que as ruas ainda eram só pissarra. No final da professor Torte, quase de esquina com a FAB, havia um espaço de espiritualidade liderada por duas pessoas maravilhosas, que era a dona Dulce e o seu piloto. Na Duque de Caxias, um pouco mais ali na frente, na casa da dona Natalina, foi me apresentado o Mar Abaixo. E bem ao lado, numa espécie de boate chamada Santa Cruz, foi onde eu comecei a minha paixão pelo maracatu da favela, que a escola ensaiava lá nesse espaço. Eu tive um privilégio enorme durante 11 anos de contribuir como presidente do maior clube do nosso bairro, o Oratório, com muita dedicação e paixão. Sou feliz em ter uma parte fundamental da minha vida conectada com essas manifestações culturais e espirituais oriundas da favela. Elas contribuíram para o meu crescimento e para a formação da minha personalidade. Salve o Marabás, salve a Umbanda, salve o Maracatu, salve o Oratório, salve a favela. Foi eles lá no momento, né? Se diz o dia da fundação? Que eles estavam conversando, né? Aí, olha, já que é daqui da igreja, aí surgiu a oratória, a melhor oratória. O Cristal já chegou assim, com uma garotada assim, do bairro mesmo, mas assim, com uma idade maior, né? E aí a gente tinha aquela rivalidade, dia de jogo, e tinha essas coisas de rivalidade. É muito importante para o nosso bairro. O Cristal é o seguinte, ele sempre esteve na minha família, na família Figueira. Pai Galo, tio Ademir, ele com um grupo de amigos, mais o papai, né, fundaram o Cristal. Me parece que eles andando, tinham encontraram, ou alguém estava fumando uma carteira de cigarro, e a carteira de cigarro era Cristal, e lá se originou esse nome. Aí tinha sua vida profissional na Polícia Civil, no Laranjal do Jair. Quando ele chega aqui, em 85, 86, ele virou treinador do time. Levava ali no saco de sarrapilheira as bolas, na bicicleta, ele e o irmão, sempre os dois juntos. A sede do Cristal, é o seguinte, ficava ali na Cora de Carvalho, entre Santos Dumont e Demar Maia. Depois ficou muito ali na casa do meu tio, Ademir, depois ficou em casa. Tinha o Ernesto, que era o dono da farmácia lá, ajudou muito o Cristal. Doutor Ferreira, que veio, tem um torcedor do Cristal, assim, que ele é um símbolo, é o Irã. Você tem uma coisa que ele é apaixonado pelo Cristal. Tinha muita rivalidade, tanto é que eu já pulando para cá, o presidente Arlindo me contratou. O que foi que aconteceu? Em 2011 eu chego no oratório e foram levar notícia para ele, que eu tinha ido pro oratório, pro meu pai, pro vovô. E ele ficou aborrecido pra caramba comigo, ficou uma semana aborrecido, ele não queria papo. E depois, lógico, não tem jeito, vem por osmose, né? Você é pro filho, mas oratório, ele não queria saber de oratório. Ele nutria essa rivalidade, né?
E o Cristal, ele voltou agora, né? Foi vice-campeão da campeonato profissional de Série B, né? E vai disputar agora a Série A agora do ano de 2025. Então volta a rivalidade. Esses dois mantos, né, estão no coração da favela, né? Ficaram no meu coração, estão no meu coração para sempre. Viva a favela, viva o Oratório e viva o Cristal. A favela é muito viva na história e nas memórias da cidade de Macapá. A mudança de seu nome para bairro de Santa Rita não apagou o sentimento de pertença a um lugar marcado pela resistência das identidades negras de famílias que moravam na frente da cidade e separada pelas políticas urbanas da administração territorial. Para a favela, também vieram famílias oriundas da Ilha do Pará, do interior do Amapá e de imigrantes que vieram com o território federal. E esse processo é parte da história da cidade de Macapá e da sociedade amapaense. Esse passado é muito presente nos dias atuais, embora seja desconhecido do conhecimento escolar. A implantação de disciplinas escolares, como História do Amapá e Geografia do Amapá, são fundamentais para conhecermos temporalidades e espaços ocupados por essas populações ao longo da história para além da década de 1940. Crianças e adolescentes não devem sair da educação básica sem desenvolverem suas subjetividades com referências históricas, espaciais e ambientais locais. Estudamos a favela, aquela que era composta de ladeiras e alagados nos idos de 1940. Hoje é o centro da cidade que grande parte da população atravessa várias vezes por dia. A favela é o coração da cidade de Macapá, abrigada entre as zonas norte, sul, oeste e a margem esquerda do rio Amazonas. Seus antigos moradores continuam sendo expulsos. Desta feita, pela especulação mobiliária que faz do território da favela uma das áreas mais valorizadas para se morar, devido às suas ruas largas e arborizadas. Bem, vamos conhecer também como a favela se representa para a sociedade amapaense. No próximo episódio, vamos falar dos símbolos da favela.